Olá a todos do Jornal Evoluir, eu me chamo Beto. Falarei um pouco sobre as questões da corrente magnética nos trabalhos de desobsessão coletiva, respondendo algumas perguntas que me foram feitas e trazendo também uma singela contribuição para todos aqueles que queiram estudar e ou pesquisar, aprofundando-se assim nos processos de desobsessão nos centros espíritas. Ok? Não temos como falar sobre as questões espirituais sem falarmos sobre o magnetismo. Este existe desde que o mundo é mundo. Jesus, através dos seus processos de cura dos pacientes, dos obsidiados, usava nada mais nada menos do que a sua potência magnética. Kardec fala que não existiria o espiritismo sem o conhecimento do magnetismo, que um completava o outro. Aqui no Brasil, surgem os estudos através de Eurípides Bassanufo, os estudos sobre as questões do magnetismo humano na cura e nos trabalhos de desobsessão, fazendo ele mais tarde a primeiro início dos trabalhos de corrente magnética, que irei falar mais à frente. Para falarmos por que é usado a corrente magnética nos trabalhos de desobsessão, precisamos entender um pouquinho sobre as questões de obsessão. O que é a obsessão? Como ela se processa? Darei umas singelas pinceladas porque o assunto é muito profundo e daria várias e várias horas de vídeos. Vamos lá. Geralmente a gente entende como obsessão o processo de um espírito sobre o outro, seja esse de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, ok? Mas quando a gente fala o processo de um espírito, nem sempre, que eu posso garantir, bem, na maioria das vezes, não é um espírito. É um conjunto de espíritos, é um conjunto de ações energéticas agindo sobre um ser, ok? Existem espíritos, existe sim um espírito que pode estar causando o processo, porém, dentro desse processo existe outros subprocessos. Existem aqueles espíritos que se atrelam ao obsidiado por questões de igualdade de ideias. Por exemplo, você gosta de fumar, existem aqueles espíritos que gostam de fumar, vão passar a andar com você para poderem tragar um cigarro. Os que gostam de beber vão andar com você porque você bebe, porque gostam de beber e por aí adiante. Existem os espíritos doentes que não tem nada a ver com as questões de que são negativos, que querem fazer o mal. Simplesmente quando se aproximam de você e sua energia causam a ele uma boa sensação no que ele está sentindo, ele fica próximo a você justamente para se sentir bem, transferindo para você as sensações que ele está, para que ele possa sentir as sensações boas, pois dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para uma energia ocupar um local, uma outra energia tem que sair. Então ele transmite para você as sensações que ele está sentindo e ele passa a se sentir melhor. Nos processos de obsessão é utilizado, esses tipos de espíritos são utilizados de maneira técnica, não estão ali por acaso. Alguns estão por acaso porque passaram por você em algum lugar, se sentiram bem e continuaram ali. Outros porque você estava em determinados lugares ou as suas posturas morais íntimas, né, atraíram. Porém, dentro dos processos obsessivos, por aqueles que sabem muito bem criar um processo obsessivo, os grandes manipuladores espirituais, eles se utilizam de espíritos de doentes, de suicidas, de todos os tipos, para minar as forças daquele que ele vai trabalhar no processo. Então, esses pacientes, esses obsidiados, chegam nos centros espíritas, nos terreiros, nas igrejas, e geralmente aquele, né, o responsável pelo trabalho, faz aquela intervenção e diz: estou vendo que tem um espírito aqui, um demônio, sei lá, e vai trabalhar às vezes em cima de um só. Porém, tem todo um processo energético, uma pressão energética sobre sobre você. E aí exacerbam às vezes desequilíbrios que fazem parte de você. Ok? Então, qual a finalidade do trabalho de desobsessão? Não é a cura do obsidiado, mas a libertação do espírito obsessor. Esse sim é o fundamento de um trabalho de desobsessão.
é a libertação do obsessor, não a cura do obsidiado. Porém, tirando aquele que está causando o processo, alivia-se aquele que está recebendo o processo. Então você vai se sentir melhor, vai se libertar do processo, do jugo daquele espírito, porque estamos, salvando ele, resgatando ele. Não é um processo de retirar o espírito para você se sentir bem, ao contrário, é um processo de auxílio a ele que está doente. Por que eu precisei falar um pouquinho sobre essas questões da obsessão? Para que a gente entenda por que o trabalho da corrente magnética. Por que utilizar-se da técnica da corrente magnética? Então, no processo de doutrinação verbal, nos trabalhos de desobsessão, por doutrinação verbal, há um desgaste energético muito grande, porque o espírito ele recebe o choque anímico, que nada mais é do que a energia do médium durante o processo. Ali é uma troca. O espírito se aproxima, o perispírito do espírito se aproxima do perispírito do médium, fazendo uma troca energética. O médium, se estiver equilibrado, se for consciente do seu trabalho, encobre a energia do espírito, dando um choque nele. Não é um choque elétrico, é um choque de diferenciação de energia, de vibrações, auxiliando no processo de cura e libertação daquele espírito no processo que ele se encontra. Então, a doutrinação verbal, ela funciona, mas ela é mais lenta, é mais demorada, porque você vai tentar catequizar, você vai tentar convencer aquele espírito de deixar para lá, de parar com aquele processo. E nós sabemos que não é fácil assim, porque eu não consigo convencer ninguém a deixar de fazer certas coisas. Imagine alguém que está dentro de um processo hipnótico de ódio de séculos, Então é um processo demorado, desgasta, e ali você está trabalhando, e ali não deixa de ser um processo magnético, porque quando o doutrinador está falando, não são só suas palavras que está agindo, mas toda a sua energia, todo o seu campo magnético está se juntando ao campo do médium e trabalhando em cima do espírito. Então também é um processo magnético, ok? Então, por que a corrente magnética? Porque na corrente magnética a gente consegue unir vários campos magnéticos, ou seja, vários médios conectados, formam um ímã muito maior, muito mais forte, utilizando-se menos um médium direcionado, O médium ele não vai sofrer uma carga porque está distribuída por vários, ok? Esse campo amplia-se, o magnetismo dele, atraindo muito mais, ou seja, em uma passada de uma pessoa, de um paciente ali, você retira ali 500, 1000, 1500 e é muito mais espíritos só numa passada. Além de puxar os espíritos, ainda puxa as energias, os miasmas, todos os processos deletérios que estão ali no campo do médium. Do paciente. O paciente ele é neutralizado na polaridade, ele perde a polaridade nem positiva e negativa na questão de atração. Então, quando ele é neutralizado, ele libera, então o campo dele perde o processo de magnetismo, então o campo magnético maior atrai todos aqueles que estão presos nas questões, nos tipos de energia do magnetismo daquele paciente. Então, é muito mais fácil ser atraído para a corrente. Então a corrente passa e todo mundo ali recebe todo o medicamento, tudo que é necessário em questão de segundos ali. As pessoas às vezes pensam que não está fazendo nada porque é uma passagem rápida, porque a doutrinação é rápida, mas ao contrário, todos estão recebendo tudo na quantidade certa e que é necessário para o equilíbrio de cada um deles ali. Então a corrente magnética consegue fazer um trabalho que levaríamos meses, às vezes, numa doutrinação de um ser. Porque a gente precisa entender que nas questões da doutrinação espiritual, não é nunca só a questão de estar falando com ele, tentando convencê-lo, é uma questão de hipnose, é uma questão energética, é uma questão que precisa ser quebrada ali. E às vezes as pessoas não entendem que o espírito está ali balbuciando muita coisa e o doutrinador vem e dá aqueles comandos, Diga Deus me ajude, dá aquele contato nele. E a gente acha que não está fazendo muita coisa, mas ao contrário, tudo é um processo hipnótico. Só precisa quebrar a hipnose.
Ainda se usa muito nas doutrinações a questão do toque no médium, né? Ainda se usa muitos processos que no futuro não irão ser mais necessários, porque todo processo espírito humano é mental. Todo processo é mental. Mas, como diz Dr. Bezerra, o método que funciona é aquele que inspira confiança. Então, enquanto ainda precisamos tocar, precisamos falar alguma coisa, esses métodos serão empregados. Então me perguntam, tem como ser trabalhador espírita sem estudar as obras básicas da doutrina espírita? Infelizmente, não. Não tem como você estar ali para trabalhar sem conhecer. O espiritismo não surgiu como uma religião. O espiritismo é uma ciência e, como tal, deve ser estudada, deve ser pesquisada, experienciada e aí sim, quando comprovada, poder ser divulgada, entendida e assimilada. O espiritismo, ele tem ele traz muita base para aquilo que é preciso transformar no ser encarnado, no homem. Tanto é que os espíritos dizem que um dos trabalhos da casa espírita mais importante se chama doutrinária. Porque ali a gente está trazendo passo a passo para a transformação do homem. E os trabalhadores precisam conhecer, porque os próprios espíritos dizem que tudo na vida evolui, até o mal evolui. Então, como combater o mal se eu não tenho conhecimento? Os espíritos chamados, nossos irmãos chamados de inferiores ou negativos, como queiram as nomenclaturas espíritas, esses irmãos, eles estudam, eles se utilizam de técnicas, não são qualquer um. Às vezes a gente tem uma noção de que o obsessor chega ali, é um qualquer que vai fazer, chega perto de uma pessoa e do nada já está causando um processo de obsessão. Não, eles estudam, e eles estudam o Pentateuco. Então, se um espírito chamado obsessor, desequilibrado, estuda o Pentateuco, como nós trabalhadores não deveríamos estudar? Existem os simpatizantes espíritas e existem os espíritas. Precisamos saber em qual desses lados nós estamos, em qual dessas nomenclaturas combinam com a gente. E me perguntam aqui, por que muitos espíritas são contra os avanços e novidades na casa espírita no que diz respeito à corrente de desobsessão magnética? A resposta para essa pergunta foi a mesma que eu dei na parte de cima, né, que acabei de dar. É a questão de estudo. Por não entender, por não estudar, é que surgem melindres, né, desavenças. Você chega para um médium e diz para ele que o trabalho dele naquele momento foi anímico, ele se dói, né? Ele se melindra, porque ele acha que você está dizendo que ele está fingindo. E ele precisa entender que animismo não é fingimento, é acessar um banco de dados do próprio médium. E por ele desconhecer isso, ele acha que quando a palavra animismo significa fingimento, ele está fingindo que está com o espírito. É por isso que existe o melindre, falta de conhecimento, assim como mistificação. Muita gente diz assim, aquele ali está mistificando. Fala de mistificação como se estivesse falando de mentira. Não, ele está fingindo. E não é. Então precisa de estudo. Isso é uma ciência, vou bater sempre nessa tecla. Isso é uma ciência. E não é ler, é estudar, compreender. Compreender. Kardec trouxe a base que precisaríamos para o estudo, né, para o avanço dos trabalhos espíritas. Então ele trouxe uma ciência. Chico Xavier trouxe também uma complementação dos trabalhos de Kardec. E aí vai surgindo novos trabalhos, novos médiuns, trazendo novas informações, mas que estão tudo pautado no Pentateuco. A gente não tem que criticar, né, que ser reativo às novas informações, porque a gente precisa ter conhecimento. Às vezes essas novas informações apenas estão trazendo um pouquinho mais de informação para somar com o que a gente já tem. E na maioria das vezes, dentro do movimento espírita, surgem esses processos justamente pela falta de conhecimento. Um exemplo que vos dou é a questão dos dragões, né, dos espíritos, né, chamados dragões, que até então não se ouvia falar, não era divulgado pelos baluartes da doutrina espírita, porém estava num livro de 1950 e pouco,
de Chico Xavier, o livro chamado Libertação, que traz no seu contexto uma história de uma caravana de espíritos que descem, né, para Umbral, para resgatar um espírito a pedido da sua mãe. E quando eles chegam numa cidade chamada Gregoriana, no qual o prefeito dessa cidade é justamente o espírito que irá ser resgatado, se chama Gregório. E quando essa caravana chega e que se apresenta e diz que vieram em nome da mãe dele, né, ele diz assim: eu e minha mãe não podemos, né, se conectar, porque a minha mãe serve ao cordeiro e eu sirvo os dragões. Então isso é um livro de 1950 de Chico Xavier, e já se falava sobre os dragões. O problema é que o espírito ele fala muito do Pentateuco, fala muito dos livros de Chico Xavier, mas não leram. Chico Xavier tem mais de 600 livros escritos. Eu garanto, me traga um espírita que conseguiu ler 10% desses livros, né? Então, por isso que precisa se ter estudo, porque quando estivermos estudando, a gente vai ter uma compreensão maior. Somos apenas assimiladores de informação. Diz uma frase que se você não buscar conhecimento, será escravo do conhecimento do outro. Então, às vezes nós vamos para as palestras, gostamos muito que Divaldo traga novidades. Às vezes Divaldo está falando coisas, eu mesmo já acompanhei palestras de Divaldo, tanto no YouTube e em demais redes sociais e ao vivo, que muitas coisas que Divaldo falou eu já tinha lido em livros. Às vezes as próprias palestras de Divaldo e de outros palestrantes, oradores espíritas, são nada mais nada menos do que base de livros que já escreveram ou que vão escrever. Trazem informações que quando você vai ver, às vezes o próprio Divaldo faz explanações de livros que Joana já fez, ele está fazendo apenas uma explanação sobre o livro, ou que irá lançar. Então precisamos ter o conhecimento, ter a base, não dar para ser trabalhador espírita sem ter conhecimento sobre as questões espirituais, porque senão seremos cegos guiando cegos. Ele fala bem assim: existem regras éticas, morais que o trabalhador da corrente magnética deve seguir durante o trabalho e ou fora dele? Bom, essas regras não são para os trabalhadores só da corrente magnética, mas são para todos os trabalhadores espíritas, que é a luta, a transformação, né, a busca pela sua transformação moral, né, a busca pelo conhecimento também, né, e também os estudos, a busca pelo conhecimento. Vou fazer assim as explanações. Quer ver uma coisa que é interessante? As pessoas dizem assim que quais foram os 3 pilares que Emmanuel disse para Chico para os seus trabalhos. Aí as pessoas dizem que Emmanuel disse que foi disciplina, disciplina e disciplina. Bom, quando Emmanuel veio ter com Chico na barragem, né, lá em Pedro Leopoldo, quando Emmanuel teve com Chico, que veio trazer as informações, que perguntando para ele se ele aceitaria fazer um trabalho com ele, queriam escrever livros e tudo mais. Chico pergunta, porque Chico até então não é uma pessoa estudada, não tinha conhecimentos. Então Chico perguntou o que seria preciso para que ele fizesse, né, para que ele realmente chegasse e tivesse um trabalho conciso. Então Emmanuel diz assim: estudar as obras kardecianas, esforçar-se no trabalho íntimo, na mudança íntima, e auxiliar o máximo que você puder, né, a fazer a caridade, né? Aí Chico escuta essas 3 informações e diz: mas como eu conseguirei fazer isso? E aí Emmanuel diz: disciplina, disciplina, disciplina. Mas a informação foi estudar o Pentateuco, esforçar-se, né, em trabalhar a sua reforma íntima e auxiliar o máximo que ele pudesse. Foram esses 3 pilares que Emmanuel disse, mas as pessoas só falam disciplina, disciplina, disciplina. Isso é uma prova lógica que o espírita precisa se aprofundar mesmo. O espírita ele dá certas pinceladas por sobre os conhecimentos da doutrina, só isso. E é aquilo que eu sempre falo: o espiritismo ele é vivo, ele é independente da doutrina espírita. A doutrina espírita é a divulgadora do espiritismo, porque segundo os espíritos,
mais tarde, né, todas as religiões professarão o espiritismo. Significa que o espiritismo ele é vivo, ele é independente. Então aqui, respondendo nessa pergunta, as regras regras éticas e morais para o trabalhador, seja da corrente magnética, seja de qualquer trabalho que seja espírita, qualquer trabalho que seja espírita, as regras sempre serão as mesmas, né? Estudar para conhecer o que está fazendo, conhecer o que se processa, principalmente os médiuns, tem que entender o que está acontecendo no seu corpo, certo? A transformação, a busca pela reforma íntima e também a doação no momento do trabalho. Você tem problemas, eu tenho problemas, todos nós temos problemas, mas quando nós sentamos ali, estamos sentando para doar. Não vamos lá querer tirar o espinho da carne durante o processo. Não se preocupe, quando estiver trabalhando, o processo estará sendo auxiliado, porque como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, ok? O que passa pela corrente também tem regras, e quem passa pela corrente também tem regras de conduta a seguir, ou apenas a elevação dos pensamentos? É sempre obrigatório para aqueles que passam por tratamento na casa espírita? Bom, quando a gente vai em um lugar procurar um auxílio, é porque a gente está disposto a fazer o que é necessário para curar, para ser auxiliado, não é isso? Então o que é que a gente precisa? Se eu estou buscando, se estamos falando das questões espirituais, que envolve as questões de sentimento, que envolve as questões morais, então se eu quero ser liberto daquele processo, eu tenho que reverter a situação que me levou para aquele processo. Então, quem passa pela corrente, quem vai tomar um passe, quem vai ouvir uma doutrinária, onde quer que vá, numa igreja, em qualquer lugar que você vá, a resposta sempre será a mesma. Precisamos absorver aquelas informações passadas, aqueles conhecimentos e trabalhar naquilo para evitar que sejamos presas fáceis desses ataques espirituais, dessas energias. E essa mudança começa na gente. As pessoas, só se entra em casa que está com a porta aberta. Existem espíritas que não gostam da corrente magnética. Por quê? É aquilo que eu falo, falta de conhecimento. Não estudam, não procuram saber, não buscam conhecimento para se aprofundar, para entender o que está acontecendo ali, né? Então, essas pessoas, o máximo que elas podem fazer é criticar, mas criticam sem fundamento, sem base. Kardec fala que devemos passar, né, todas as informações dos espíritos, seja ele qual for, né, que precisamos passar pelo crivo da razão. A pergunta que eu faço é: de que razão? Crivo significa provar, né? Provar a razão daquilo que está falando. Aí eu pergunto a você: como você pode provar se você não tiver conhecimento? Você vai a um médico, um neurologista, e ele vai lhe explicar um processo que está acontecendo na sua cabeça, por que é que você está passando por aquele processo, por aquela doença, e ele vai utilizar o termo técnico, o academês dele, da medicina, e vai lhe trazer várias vertentes do seu processo. Aí eu lhe faço uma pergunta: você tem capacidade de dizer a ele que ele está mentindo, que seu processo não é aquele que ele está falando? Não. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Você não conhece da área neurológica para poder combater, né, ir de encontro às informações que ele está passando. A mesma coisa são as questões espirituais. Às vezes um espírito chega, se passa por um mentor, começa a falar um monte de coisa, cita até algumas passagens evangélicas ou bíblicas, às vezes cita até errado, mas você não tem conhecimento, você abraça, você irá abraçar. Então precisamos estudar, não adianta, para tudo que foi me perguntado, para tudo que venham a me perguntar, para qualquer que seja o assunto que iremos falar, tanto das questões espirituais como de qualquer questão na vida, precisamos estudar. Não é que a gente tem que ser um conhecedor universal, mas a gente tem que ter pelo menos a noção básica de tudo que existe, a noção básica. Só precisa do básico, porque com o básico a gente consegue ter uma ideia. Olha só, uma ideia daquilo que se está falando. Às vezes eu não preciso me aprofundar muito, mas eu já entendo.
Eu não sou cozinheiro, eu não sei cozinhar. Mas quando uma pessoa diz assim, botou sal demais, eu sinto porque a comida está salgada e entendo. Então é assim que a gente tem que proceder. E os espíritas, eles criticam muito, né? Na maioria das vezes, muitos espíritas criticam muitos processos, muitas informações que são chegadas através de novos médiuns, né, novos trabalhadores. Eles criticam, os mais antigos criticam, mas não são pautados, não são calçados em informação nenhuma. Porque dizem Kardec combatia isso, porque fulano combatia isso. Aí se aquele que está proferindo aquele seminário, aquela palestra, ou seja lá o que for, aquela conversa, disser assim, me prove onde está isso aqui, eles não vão ter capacidade. Por quê? Porque não sabem nem de onde está surgindo. Então a gente precisa compreender, a gente precisa conhecer para que a doutrina espírita possa prosseguir, possa crescer cada vez mais. Às vezes somos nós que pecamos na própria divulgação, não temos conhecimento para divulgar. Silas Malafaia, ele tem uma frase de um livro que eu li que é muito interessante, que diz que texto sem contexto é pretexto para a maledicência. E é verdade, falarmos de determinados assuntos que nós não temos base, né? Expor esses assuntos aleatoriamente é justamente uma maledicência. Às vezes a gente pega, já ouve muitas pessoas, amigos evangélicos, católicos, que já me perguntaram, vocês seguem Kardec, né? Por que vocês não seguem o Cristo? E eu digo ao contrário, eu sigo Cristo, eu não sigo Kardec. Kardec é importante, o Pentateuco kardeciano, para a gente conhecer as bases da ciência do Espiritismo. As informações que são necessárias para a gente lidar no tato, né, no trato com os espíritos. Mas nós seguimos o Cristo. A base, a minha base mediúnica, a minha base do trabalho são os preceitos crísticos, não é Kardec. Espero ter respondido a todos vocês as perguntas que foram feitas. Deixo aqui em aberto para aqueles que quiserem, né? Faço parte do Colegiado de Capela, um grupo de estudos, né, universais, que trazemos várias informações, várias pesquisas no campo, onde se faz experimentação, né? Porque, como eu disse no início, o Espiritismo é uma ciência. Porém, precisa-se realmente de seriedade nos estudos para se aprofundar e realmente buscar os resultados que nós esperamos na nossa vida. Ok? A todos vocês, até uma próxima vez.